O mercado de monitores se divide entre telas profissionais para trabalho e modelos gamers. Os primeiros se caracterizam por alta resolução e reprodução de cores perfeita, mas essas vantagens vêm acompanhadas de apenas 60 Hz de taxa de atualização e imagem rasgada durante os jogos. Já os modelos gamer trazem painéis rápidos e suporte a G-Sync e FreeSync, que sincronizam a placa de vídeo com a taxa de atualização da tela. E isso, acreditem, realmente aumenta o conforto nos jogos de computador. Muitos monitores gamers exibem cores ruins e, mesmo quando são aceitáveis, os pretos não se aproximam do preto real, mas parecem cinza. Por isso, depois de mudar para uma TV OLED e ver como a imagem pode ficar, concluí que esse é o único caminho certo e que os monitores de cristal líquido já chegaram ao limite das suas possibilidades. Mas, como se vê, graças à tecnologia Mi-5, o Mini LED pode trazer de volta o preto verdadeiro e as cores ficam profundas, vivas, saturadas e quase tão perfeitas quanto em uma tela OLED. Além disso, essa tela é mais brilhante, não sofre burn-in, não escurece e custa bem menos que uma OLED. O modelo testado hoje tem resolução 4K e 160 Hz, além de HDR verdadeiro, que realmente funciona. Esse modelo também possui ótimos recursos que me impressionaram muito. Se você está procurando um monitor para jogos, assistir filmes e, igualmente importante, para trabalhar, eu te garanto que por esse preço você não vai encontrar nada melhor no mercado. E isso não é apenas uma opinião, é simplesmente um fato. Aqui é o Powell e você está assistindo ao canal Techmaniac HD. Seja bem-vindo. Dá até vontade de dizer que a KTC não é nenhuma marca líder entre os fabricantes de monitores. Não vou negar que quando tive contato com esse fabricante pela primeira vez, eu mesmo não esperava muita coisa. Provavelmente só mais uma empresa chinesa comum, como tantas outras, sem uma base sólida, fazendo rebranding de forma barata. E aí veio a primeira surpresa. KTC Technology é uma líder que há quase 30 anos fabrica telas com as tecnologias mais recentes, e seus produtos representam impressionantes 17% de todo o mercado mundial de displays mini LED. Então, como é possível que quase ninguém tenha ouvido falar dessa marca? Acontece que a KTC, pelo menos até recentemente, era apenas uma fabricante OEM, ou seja, escondia seus produtos atrás de outras marcas. Como se vê, ao comprar monitores gamers de ponta da Cooler Master, NEC, Samsung ou ViewSonic, na verdade você estava levando um produto da KTC. Que surpresa, hein? Eles também cuidam de muitos projetos para a LG e a Xiaomi. Então, se o painel é o mesmo, a tecnologia é a mesma, por que pagar mais por outra marca? Só muda o adesivo na frente. Essa marca não vai impressionar os vizinhos, é verdade, mas é a KTC que fabrica equipamentos de altíssima qualidade. Só que, comprando diretamente deles, a gente elimina os intermediários. Afinal, todo mundo gosta de ser um consumidor esperto, que escolhe o melhor pagando o mínimo possível. Então, um momento para o patrocinador e vamos começar a análise. Você vai assistir a este vídeo graças ao apoio da plataforma GVG Mall. É uma enorme loja especializada em chaves para jogos de PC, Xbox, PlayStation e até Google Play. Aqui você encontra praticamente de tudo, desde cartões presente da Steam até softwares como Office ou Windows. Se você ainda está sofrendo com aquela mensagem irritante, lembrando da necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave em minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação, legalizando o sistema e permitindo atualizar para o Windows 11 sem problemas. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples, e com o código TMHD, você receberá um desconto adicional de 20%, que em ocasiões de feriados e eventos pode chegar a 30%. Pare de pagar caro e visite o site agora mesmo. A caixa grande tem aparência enigmática. Na frente, há só uma inscrição grande dizendo Mini LED, em fonte futurista, e o logotipo do fabricante. O adesivo com as especificações está na lateral, e aqui vai uma observação muito importante. Este é o modelo M20 e 7P20. O P significa versão Pro, e isso faz uma grande diferença, pois a KTC produz um modelo quase idêntico que, em vez do P, tem a letra T no nome e é bem mais barato por causa do painel com resolução mais baixa. Por outro lado, a unidade testada foi equipada com uma tela de 160 Hz e resolução 3840 na 2160, ou seja, 4K. Os próprios dados não mostram totalmente o quão grande é a diferença. Por outro lado, 108 pixels por polegada do modelo mais fraco comparados com 163 com o mesmo tamanho de tela já parecem completamente diferentes.
Mesmo nessas 27 polegadas, a diferença entre QHD e 4K será visível a olho nu, mas vamos focar no unboxing do modelo testado, o melhor. Os componentes foram embalados e organizados em compartimentos de espuma. O que mais chama a atenção é a fonte de alimentação de 240 watts. Uma fonte tão potente seria suficiente para alimentar até mesmo uma tela de 80 polegadas. Você deve estar se perguntando, por que um tijolo desses? Acontece que este monitor esconde um recurso incrível, que merece uma discussão mais aprofundada, mas falarei sobre isso mais tarde. Na caixa, encontramos o cabo de alimentação, um cabo DisplayPort de 1,5 m, HDMI e um cabo USB-C bem grosso. Também há um guia ilustrado para montar a base, com a descrição das portas e atalhos de navegação. Pode até ser que, por definição, seja um monitor gamer, mas graças ao esforço do fabricante, ele já surpreende de cara com um relatório de calibração profissional. Assim, podemos ter certeza da cobertura correta dos gamuts Adobe RGB, DCI P3 e sRGB. Perfis de calibração são salvos na memória e acessados no menu em modos profissionais de exibição. Lembre-se de que esse tipo de serviço normalmente custa de 100 a 200 lotes e geralmente para cada modo individual. Aqui temos vários deles. Realizar essa tarefa ainda na fábrica é uma economia de tempo e dinheiro para nós, o que é realmente louvável. Colocamos o braço maciço na base e parafusamos. Aqui não é necessário usar uma chave de fenda. Na parte de trás do gabinete há um anel, é nele que encaixamos o braço montado. No entanto, nada impede que você use seu próprio suporte ou o instale na parede. Dentro do anel, há furos de montagem no padrão VESA 100%. A especificação do fabricante informa que o monitor, junto com a base, pesa 7,4 kg. De acordo com a minha balança, isso está quase certo, mas a KTC não informa em nenhum lugar, pelo menos eu não consegui encontrar, quanto pesa apenas a tela sem a base, e isso é uma informação muito importante. Pesando apenas a base, posso dizer para vocês que a tela sem a base deve ter pouco menos de 5,4 kg. A solução do fabricante realmente oferece ampla faixa de ajustes. Podemos inclinar a tela para nós em 5 graus, incliná-la para trás em 20 graus e a altura é ajustável em até 130 mm. A base permite girar a tela em 45 graus para cada lado, mas o que é muito bom é que também podemos rotacioná-la. Isso é ótimo se usarmos como segunda tela, por exemplo, para edição de vídeo em plataformas como TikTok ou YouTube Shorts. A posição vertical do monitor também é valorizada por programadores, e até mesmo rolar redes sociais ou sites em uma tela assim oferece uma experiência melhor. Afinal, cada vez mais sites estão sendo desenvolvidos pensando primeiro nos smartphones. Podemos girar o monitor 90 graus tanto para a direita quanto para a esquerda, então a decisão de onde ficará o queixo, ou seja, a parte mais grossa da moldura, depende do usuário e de qual lado estará o segundo monitor. E outro ponto positivo é que, nesse modo, a tela pode ser abaixada até o final, o que faz dela uma ótima companheira também para o notebook. Quanto ao visual em si, o fabricante não optou por nada muito extravagante, e na verdade isso é bom. A base é discreta e, embora haja um detalhe rosa na abertura para a organização dos cabos, ainda assim é simplesmente sem graça, pelo menos na parte da frente. Embora normalmente não vejamos o que está atrás da tela, aqui a KTC já tentou um pouco de ousadia no design. Na parte superior do gabinete há relevos que formam algo parecido com asas. Além disso, as bordas deles são preenchidas com tiras de material semi-transparente. Junto com o anel, eles formam as áreas de iluminação RGB, mas isso tem possibilidades bastante limitadas. Temos poucas opções, cor estática vermelha, verde, azul e uma no menu chamada Breathing, ou seja, respiração. No entanto, isso não é realmente uma respiração, e sim a opção Flow, ou seja, as cores mudam suavemente por toda a paleta. O brilho de luz atrás do monitor, que fica bem perto da parede, é um toque agradável e funciona melhor do que apenas a tela brilhando diretamente nos nossos olhos em um ambiente escuro. Infelizmente, o potencial dessa ideia, pelo menos aqui, está desperdiçado. Não é possível exibir só o branco nem sonhar com efeitos como o Ambilight da Philips. Aliás, o brilho é fraco demais para que isso traga qualquer efeito real para o usuário. Com a traseira do monitor voltada para o quarto, tudo bem, até faz algum efeito, mas na prática é só um enfeite sem muita utilidade. Do meu ponto de vista, é compreensível que, hoje em dia, mesmo a melhor tela com a melhor relação custo-benefício e qualidade simplesmente não vai vender tão bem sem LEDs quanto aquela que tem esses LEDs.
Felizmente, o fabricante não gastou muito nisso, então vocês não pagam a mais por essa bobagem. Provavelmente, o fabricante só queria entrar no grupo de monitores classificados como gamers, e sem RGB isso seria muito mais difícil. Caso contrário, poderia passar despercebido, então eu consigo entender e perdoar isso, porque é realmente um mercado difícil e é complicado se destacar. Agora vamos falar de algo mais útil, ou seja, da grande quantidade de conexões que a KTC colocou aqui. Começando pela esquerda, vemos o conector de energia redondo, duas saídas USB tipo A no padrão 3.0, uma entrada USB tipo B. A próxima porta também é USB, mas do tipo C, a qual voltaremos em um instante. Também há uma conexão DisplayPort no padrão, 1.4 e duas entradas, HDMI 2.1. Vale ressaltar que apenas placas de vídeo ou notebooks mais novos suportam as conexões mais rápidas, que neste caso permitem transmitir resolução 4K com taxa de atualização de 160 Hz. Mas não se preocupe, a conexão DisplayPort já dá conta disso e transmite 4K sem problemas, com profundidade total de cor de 10 bits. No final, há ainda uma saída de fone de ouvido redonda de 3,5 mm. E já que estamos falando das conexões, precisamos agora comentar sobre o USB-C, pois ele tem várias funções. Uma delas é o Power Delivery, assim podemos carregar rapidamente smartphones, mas também um notebook. Por meio desse pequeno conector, qualquer dispositivo compatível com Power Delivery, como o meu notebook, pode puxar até 90W. E esse é um dos motivos pelos quais a KTC precisou incluir uma fonte de alimentação tão potente no monitor. Mas isso não é tudo. Por esse único cabinho também é transmitida a imagem, e isso em 4K completo a 160 Hz e 10 bits. Nenhum HDMI, nenhum DisplayPort 2, nem mesmo a fonte do notebook é necessária nesse caso. Se hoje você só tem um computador de mesa, vai saber, talvez no futuro você se interesse por um notebook legal, mais potente, para trabalhar ou jogar enquanto viaja. Aí você senta na frente do monitor, conecta um único cabinho e pronto, está resolvido. Embora aqui valha a pena acrescentar que tentei obter o mesmo resultado com meus cabos USB comuns e baratos, e o carregamento até funcionou, mas a imagem não era transmitida. No entanto, com o cabo original tudo funciona como deveria. E se eu disser que pode ficar ainda melhor? Pois é, este monitor suporta a tecnologia KVM. Ela consiste no suporte a dispositivos de controle, ou seja, teclado e mouse. Dessa forma, basta conectar os dispositivos ou apenas seus receptores sem fio nas portas USB do monitor. Ao mudar a fonte de imagem, também o dispositivo ativo passa a ser controlado pelo mouse e pelo teclado. Para mim, isso é absolutamente maravilhoso. O gabinete conectado ao monitor, como de costume, normal. Mas para trabalhar, eu uso um laptop. Basta conectar o bicho com um cabo e pronto. Já tenho 3 telas para trabalhar, além disso, um teclado e um mouse mais confortável. No momento em que preciso sair, em literalmente 2 segundos eu desconecto o cabo e vou embora, e o laptop está totalmente carregado. É possível que vocês já tenham visto estações de acoplamento da Compaq ou da Dell, e na virada do milênio isso foi um verdadeiro sucesso, e até hoje ainda são usadas em muitos lugares. Aqui eu diria que é uma solução ainda melhor. Você pode pensar, ok, o laptop é avançado, tem esses recursos e funcionará bem com um monitor moderno. Acontece que minha parceira trabalha de casa e eu já tentei conectar o laptop de trabalho dela, que é bem antigo, a um monitor 4K. Infelizmente, o HDMI antigo e lento só permite 30 quadros por segundo nessa resolução, e acredite, trabalhando em uma máquina virtual a 30 quadros dá vontade de vomitar o café da manhã, e simplesmente não dá para usar assim. Por outro lado, uma resolução e tela maiores acelerariam o trabalho dela, então, como não é possível via HDMI, pensei, vale tentar. Então conectei o USB-C e, para minha surpresa, o notebook começou a carregar e exibiu a imagem no monitor. Sinceramente, eu nem esperava que isso fosse funcionar, mas o melhor de tudo é que a imagem finalmente está sendo transmitida em 4K e a 60 Hz. Infelizmente, em um notebook que nem tem placa de vídeo dedicada, seria difícil esperar 160 Hz, mas agora pelo menos já dá para trabalhar. Graças a esse único cabinho, o acesso ao meu teclado e mouse também foi transferido. Mesmo sem notebook ou dispositivo como Steam Deck ou Asus ROG Ally hoje, o futuro pode surpreender. Com esses dispositivos, essa funcionalidade vai valer ouro para você. Carregar 4K a 160 Hz em 10 bits com áudio, com HDR e com mouse e teclado, tudo por um único cabo, é simplesmente um sonho.
Eu sei que a maioria dos usuários vai usar essa porta só para carregar o smartphone, mas o restante não vai querer voltar a uma tela sem essa funcionalidade. Com isso, o HDMI parece coisa da idade da pedra. O monitor QTC também vem equipado com alto-falantes estéreo de 2 watts voltados para baixo. Como já era de se esperar, o som deles é bem achatado, e até mesmo um notebook mediano consegue tocar melhor, por isso eu recomendo usá-los só em situações de emergência. As bordas deste modelo não são das menores, mas são bem aceitáveis. Só o queixo é um pouco mais largo, mas ele acomoda o logo e o LED. Vocês já sabem o que e como conectar ao monitor, mas o principal ainda está por vir. O painel com tecnologia IPS conta com um novo tipo de retroiluminação chamado Mini LED. Neste modelo, foram colocados nada menos que 2.304 desses pequenos LEDs que estão agrupados em 570 zonas. A possibilidade de escurecimento local de zonas individuais melhora significativamente o preto, aumenta o contraste e faz com que conteúdos HDR fiquem ainda melhores. Os painéis Mini LED proporcionam um gerenciamento mais eficaz do brilho da imagem, e as cores ficam mais realistas e mais intensas. O M20 e 7P20 é compatível com o padrão display HDR1000. A tela é capaz de atingir um brilho real de 1000 nits e sem o HDR ativado chega a até 600 nits. No entanto, para que o Windows funcione corretamente com uma tela HDR, é necessário instalar um aplicativo adicional da Microsoft, mas atenção, ele é gratuito. Dessa forma, após realizar toda a configuração, um perfil de cores especial será salvo nas configurações e, graças a ele, a imagem será exibida corretamente. É difícil encontrar essa informação e muitas pessoas usam a tela com as configurações padrão do sistema, mas para aproveitá-la ao máximo, realmente deveríamos passar por esse procedimento. O menu na tela permite ajustar a intensidade do escurecimento local. Observem com seus próprios olhos o que a tecnologia Mini LED realmente oferece em alguns exemplos, mas para ter uma referência, coloquei ao lado um monitor LCD comum, menor. Esse Dell pertence ao chamado segmento lixo e custa apenas algumas centenas de reais. Claro que não é uma comparação justa, mas coloco eles lado a lado só porque muitas vezes até monitores piores são incluídos em kits da Allegro, Morelli ou outras lojas como a Kexcom, e as pessoas acabam usando esses monitores por muitos anos sem saber o que estão perdendo. E é justamente o monitor o elemento mais importante ao usar um computador. Então temos aqui um exemplo de filme animado. Está claro, as cores fortes e intensas quase saltam aos olhos, pelo menos em um dos monitores. Essa ainda é uma situação muito favorável para o monitor de LED. Sim, esse Dell de 24 polegadas à esquerda tem retroiluminação de LED, afinal é um monitor relativamente novo. Já o monitor testado à direita utiliza a tecnologia Mini LED, só que o escurecimento local ainda está desligado. No menu, ativo o escurecimento local médio e a tela fica um pouco mais escura, principalmente nas áreas que deveriam estar mais escuras. O próximo nível alto de escurecimento já não é tão drástico, mas o contraste aumenta ainda mais. Agora vamos ver como o conteúdo HDR fica em ambas as telas. Aqui a diferença é realmente enorme, mesmo sem o escurecimento por zonas. Mas vamos ativar a tecnologia de escurecimento local e, olha, não tem nem comparação. Não importa se é em filmes ou jogos, depois de uma experiência dessas, eu nem quero olhar para sombras e pretos horríveis em um monitor comum. Sem falar das cores, lembrem-se que ambos têm painel IPS, mas a retroiluminação é diferente. À esquerda, LED, à direita, Mini LED. Pode parecer só um detalhe nas especificações técnicas, mas como veem, faz muita diferença. O monitor testado não oferece um preto tão profundo quanto o OLED, mas por outro lado, ele é bem mais barato e não sofre com burn-in. Mas o Mini LED não está livre de defeitos. O problema dessa tecnologia é o blooming. Ele ocorre nos lugares onde há um contraste entre alto brilho e preto na tela. Como mencionei, o monitor testado possui 576 zonas de escurecimento e para essa faixa de preço, isso é mais do que se pode esperar, mas ainda não é o suficiente para que o efeito de blooming não seja perceptível a olho nu. Claro, isso depende do que está sendo exibido na tela no momento e de algumas configurações menores. O que vocês estão vendo agora é absolutamente a pior situação e um caso extremo para essa tecnologia, ou seja, preto profundo com um objeto branco se movendo sobre ele. Onde há apenas preto, essa área está desligada e fica com um visual incrível. Mas se em outra área ao mesmo tempo é exibido um objeto claro, ela precisa ser iluminada, e então o que era preto já não fica totalmente preto, e assim, vemos como se fosse uma leve auréola luminosa ao redor dos objetos.
No exemplo do jogo Assassin's Creed Valhalla, isso fica perfeitamente visível. Dá até para pensar que esse leve brilho é um efeito intencional, mas na verdade é apenas o blooming. Na prática, raramente veremos essas situações extremas, embora isso dependa do que estamos assistindo. Se não procurarmos o efeito de halo luminoso, muitas vezes ele passa despercebido. Já sobre a fidelidade das cores, realmente não tenho reclamações. De acordo com as especificações, o modelo KTC oferece 118% da gama DCI-P3 e 160% da gama sRGB. Por isso, é ótimo para trabalhos gráficos, edição de fotos e montagem de vídeos. Na verdade, a matriz é um painel de 8 bits com função FRC, ou seja, nossos olhos percebem como se fosse cor completa de 10 bits. Graças a esse truque, o painel pode custar bem menos. Também verifiquei os ângulos de visão e eles são realmente muito bons, porém notei um estranho efeito meio tridimensional nas bordas laterais. A matriz parece se curvar por baixo, lembrando os celulares Edge da Samsung. É difícil explicar, mas a gravação ajudará vocês a entender melhor. Não que isso incomode de alguma forma, é só uma observação solta. Agora vamos passar para o assunto dos jogos. Como jogador, com certeza você valoriza uma alta taxa de atualização, mas ao mesmo tempo se importa com o suporte a tecnologias como G-Sync ou FreeSync. 160 Hz funciona aqui como deveria, desde que você desative as tecnologias de sincronização mencionadas. Se você ativar esses recursos no menu, a taxa de atualização automaticamente cai para 144 Hz. E isso, na verdade, nem me incomoda tanto. Esses 16 Hz a menos, convenhamos, não é nenhuma tragédia. É melhor jogar em 144 Hz, mas sem screen sharing. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Mas o que me incomoda é que depois de ativar a opção G-Sync FreeSync, não dá para ativar o escurecimento local. O HDR está lá, funciona, mas o escurecimento local, como vocês podem ver no menu, fica desativado, sem possibilidade de ativação, e eu realmente lamento isso. Como é de se esperar de uma tela gamer, aqui também podemos ajustar o overdrive, reduzindo o efeito ghosting. Se vocês não sabem, ghosting é o rastro que surge atrás de objetos em movimento rápido. O fabricante definiu como padrão o nível baixo e parece ser a melhor configuração. E o que podemos dizer sobre o menu? Vocês podem notar que o T aqui assumiu uma forma futurista, o que estiliza o produto como algo bem gamer, mas o visual não é o mais importante aqui, e sim as suas funcionalidades. A ativação e o controle são feitos por um pequeno joystick na parte traseira do gabinete. Após alguns minutos de uso, o joystick se torna muito intuitivo e mais confortável que botões separados. O menu em si é bem pensado e merece elogios. O que eu realmente gosto aqui é o fato de que, a qualquer momento, seja no sistema ou durante o jogo, podemos ver a resolução atual e saber se funções como HDR e sincronização G-Sync ou FreeSync estão ativas no momento. À direita, também há uma barra que indica a taxa de atualização atual. Não é um contador de FPS ativo, apenas exibe a taxa de atualização definida no sistema. Mas não se preocupe, esses recursos também estão disponíveis aqui. Basta ir para a subcategoria Assistente de Jogo e ativar o contador de FPS, que é justamente o contador de quadros. Porém, no meu caso, ele não funciona de forma muito precisa. Talvez uma atualização resolva isso. Às vezes, também é útil adicionar uma mira. Isso facilita para jogos de FPS. Por exemplo, no CSGO, as snipers obviamente têm lunetas. Mas quando não estamos mirando e apenas andando com elas pelo mapa, falta qualquer tipo de mira. Quando queremos acertar o chamado non-scope, fazemos isso praticamente às cegas, mas ao ativar a mira no monitor, não estaremos mais fazendo isso no escuro. Quanto aos demais itens do menu, estão separados em 6 abas. Em Display, podemos editar os parâmetros básicos da imagem, como brilho, contraste, reforço de preto e nitidez. O fabricante também preparou aqui modos para tarefas específicas, como assistir filmes, edição de fotos ou perfis dedicados para jogos dos gêneros RTS e FPS. Na aba Core, a opção mais interessante é o Redução de Luz Azul. Aqui temos 4 níveis de redução da luz azul. Já passamos por algumas das outras opções e as demais não exigem uma explicação especial. Vale apenas acrescentar que a posição do menu pode ser removida conforme a preferência. E também o fato de que o monitor KTC é tão avançado que temos acesso à atualização de software, se necessário. E eu suponho que vale a pena verificar de vez em quando se apareceu alguma atualização. Vai saber, já que o que menos gosto aqui é não poder ativar o local dimming com o G-Sync ligado, talvez isso se resolva com uma atualização. Se for assim, vou ficar nas nuvens.
Fora isso, esse monitor me surpreendeu muito positivamente e posso recomendá-lo tranquilamente para qualquer um que esteja pensando em comprar um agora. Os links com os preços atuais estão na descrição abaixo. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de visitar meu site www.techmaniacad.pl. Graças ao menu intuitivo, com certeza você vai encontrar mais materiais inspiradores por lá. Até a próxima!